Então, como investigar? Então, normalmente o que a gente pede de rotina, isso aqui é um roteiro que eu tirei até dessa revista, mas é um roteiro que a gente usa com bastante frequência. Então, o hemograma completo, urina 1, a vitamina D sérica, existem, eu vou comentar mais adiante, uma correlação também da hipovitaminose D com o eflúvio telógeno, a função tireoidiana, a vitamina B12, que particularmente no bariátrico é extremamente frequente a sua carência. O cálcio sérico é controverso, tá? Existem trabalhos demonstrando que pode haver uma correlação, mas hoje a maioria dos autores comenta que não há uma correlação com o cálcio, tá? Proteínas séricas, o zinco, o perfil hormonal, né, sexual, ferro e ferritina e autoanticorpos para investigar doenças autoimunes. Então, aqui eu queria discutir também um ponto muito interessante, que é os níveis normais de nutrientes e o que acontece no nosso cabelo. O que a gente observa na prática é que, mesmo com o indivíduo tendo os níveis normais de nutrientes, muitas vezes, quando a gente faz a reposição desses nutrientes mais correlacionados ao eflúvio telógeno, a gente vai ter uma melhora. E por quê? Porque parece que, quando o indivíduo está num nível inferior, mas dentro do limite da normalidade, no limite inferior, vamos dizer assim, da normalidade, ele pode cursar, sim, com o eflúvio telógeno, porque, eventualmente, ele já está com uma insuficiência, não uma deficiência, mas uma insuficiência subclínica. Então, aqui é um estudo muito interessante que foi feito a avaliação dos níveis de zinco na alopécia areata, na alopécia androgenética, na alopécia difusa feminina, que é a alopécia androgenética no sexo feminino, e o eflúvio telógeno. E o que a gente observa é que os pacientes normais tinham 97, dentro da normalidade. Todos os outros também estão dentro da normalidade, mas estão inferiores ao controle. Tá? Então, se a gente vai fazer avaliação estatística contra o controle, a gente observa que todos eles estão significativos. Então, isso nos mostra que, mesmo dentro do nível normal, ele está abaixo daquele nível considerado normal no indivíduo sem queixa de alopécia. Tá? Então, atenção com isso, porque eu ouço muito quando eu dou aula de nutracêuticos, por exemplo, os indivíduos falam, mas a gente vai pedir todos os nutrientes antes de dar. Quando se trata de cabelo e unhas, a gente vai ver que não é exatamente assim, a gente não obedecer cegamente aos parâmetros laboratoriais, às vezes a gente está comendo bola. E a ferritina, né? A ferritina é um caso muito interessante, porque realmente ela não obedece os níveis normais. Tá? Então, esse estudo eu achei bem interessante, ele é bem recente, de 2021, tá? Que ele faz uma correlação entre o eflúvio telógeno e níveis de ferritina no sexo feminino. Eles pegaram um grupo grande de 193 pessoas com eflúvio telógeno, 104 com alopécia androgênica feminina e 183 controles. E o que eles observaram? Que os níveis de ferritina no grupo do eflúvio telógeno eram significativamente menores que nos outros grupos, tá? E quanto menor a ferritina, maior a correlação com o eflúvio telógeno, certo? Maior, inclusive, a gravidade do eflúvio telógeno, que a gente vê no artigo. Então, a média no eflúvio telógeno era de 24,2, na alopécia androgenética era de 40 e no controle era de 45. E todos dentro da normalidade. Se a gente lembrar que os níveis normais de ferritina é 10 a 300, enfim, a gente vai ter um range muito alto, mas a partir de 24, o que foi observado é que a gente realmente, o eflúvio telógeno pode se instalar. Então, eles postulam no artigo que ferritina sérica poderia ser usada para distinguir os pacientes de eflúvio telógeno em relação aos saudáveis ou com alopécia androgenética. Eu, particularmente, acho essa conclusão um pouco forte demais para um estudo que é grande, mas não é tão grande assim. Entretanto, na prática é o que a gente vê. A conclusão desse estudo, ele fala que a ferritina sérica pode ser um marcador de eflúvio telógeno, mas eles reconhecem que outros estudos devem ser feitos nos pacientes sobre a relação desse paciente com o próprio ferro, com o metabolismo do ferro. Então, antecedentes genéticos, capacidade de ligação com o ferro, hemoglobina e outros indicadores relacionados ao ferro. Então, moral da história, quando a gente tem um paciente com eflúvio telógeno muito importante, né, e com a ferritina normal, atenção com o ferro, né, atenção com essa questão, porque de repente esse paciente pode estar tendo realmente um déficit de aproveitamento do ferro e formando eflúvio telógeno no couro cabeludo.